imagem. Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Como nós ouvimos tão bem, antigamente eu falava meio às cegas, porque rezando a missa de Paulo VI Boninho, mais de 30 anos, né? Chegava nesses domingos, eu falava no letário, a missa letária, né? Para explicar para o povo. Mas agora eu rezo a missa letária em Jerusalém. Né? Então estamos no domingo letário, sempre eu dizia. Aliás, não se reveste o sacerdote, os paramentos, nem o altar de roxo, hoje seria mais de rosa. Né? É que eu não tenho, esse paramento rosa me falta. Mas é um domingo oásis, dentro do tempo de quaresma, de penitência. Um domingo... Rosas podia. Um domingo de realmente nos alegrarmos antecipadamente com a salvação que, com certeza, o Senhor nos trará na Páscoa. Né? Letare Jerusalem, dizia o Introitus. Alegra-te, Jerusalém. Letare Jerusalem. Eu tenho assistido nas redes sociais e comentários de profecias e não sei o que mais. Eu tenho assistido uma judaização, uma israelização da fé, da religião. Não só fora, sim, isso acontecia muito fora da Igreja Católica já. Mas agora dentro da Igreja Católica. E o pessoal fica, sei lá, olhando tanto para Jerusalém, até para o aparecimento do anticristo em Jerusalém. Não sei se vamos chegar a vê-lo. Talvez ele já esteja passando, tenha passado, vá passar e nós nem cheguemos a... Né? É perigoso de identificá-lo quando ele estiver já na igreja. Né? Imagina em Jerusalém. Né? Mas eu queria chamar a atenção para a epístola. Para uma... São Paulo está fazendo exegese. Viram? São Paulo, na epístola hoje, está fazendo uma exegese. Né? Uma interpretação das Escrituras. Da história de Israel, daquilo que aconteceu com Abraão, seus filhos, filho da livre, filho da escrava. E ele nos dá, São Paulo, pois, um modelo de exegese católica, cristã. E acho tão importante hoje para colocar tantas cabecinhas no lugar. Não, porque agora fica a igreja fazendo acordos com Israel e fica fazendo aí estudos juntos da Sagrada Escritura e não sei o quê, e lançam documentos conjuntos lá também, chamam a Israel de nossos irmãos maiores, agora chama de irmãos maiores, né? E coisa e tal, e tudo isso vai confundindo as cabecinhas dos católicos. Né? Acho que a exegese do apóstolo hoje coloca um pouco as coisas... Até na comunidade eu escutei esses dias alguém dizendo: não, mas eu estive em Jerusalém, realmente é um lugar que dá vontade de ficar. Como se ali viesse a ser um dia o céu. Né? Como se ali viesse a ser um dia o céu. Bom, também será. Também será. Mas a exegese verdadeiramente católica, quem nos ensina hoje é Paulo, na carta aos Gálatas que nós ouvimos na Epístola da Missa.
E ele diz com toda clareza, essa Jerusalém aí é escrava. E não tem nada a ver conosco. Ela é filha da escrava, já recebeu o castigo merecido. E continua até hoje no castigo. Continua até hoje no castigo. E caindo cada vez mais, porque, de fato, já recebeu, está recebendo, receberá, enfim, o anticristo. Então, já recebeu o falso profeta como grande mensageiro, já esteve lá visitando, grande mensageiro. Então, não tem nada a ver essa Jerusalém, diz Paulo. Né? A nossa Jerusalém, a Jerusalém divina, esta é espiritual e vem do alto. Esta é que é a nossa mãe. Esta que é. E é a igreja católica. Esta é a igreja católica. Esta é a fé católica. Esta é a igreja de Deus. Não outra. Nada. Outra escrava. Passou. E passou mal. Passou muito mal. Porque expulsaram o seu Senhor. Não o reconheceram, não o acolheram. E o crucificaram. Deicidas. São deicidas. Pérfidos deicidas. Pérfidos deicidas. É o que são. Nada de ficar aí de olhos esbugalhados para Jerusalém. Não, olhem para a igreja, a Santa Igreja Católica. Iremos para a Santa Igreja Católica. Esta que é a nossa mãe. Que vem do alto. Vem do alto. Bem, e assim também, deixa-me dizer, súbito, vem do alto também a Jerusalém definitiva, onde Deus habita e reinará sobre toda a face de toda a terra. Então, essa é a interpretação que é importante. Mas na verdade, o importante vem agora. É a interpretação que atualmente se faz. E quase, olha o quase, hein? Preste atenção no quase. Quase diríamos que essa é uma interpretação que se faz na Jerusalém, que é nossa mãe e que vem do alto. Quase se faz nela. Todos conhecem, todos sabem a interpretação que o grande exegeta de Bergoglio, o cardeal Casper, por exemplo, e que o próprio Bergoglio já apresentou várias vezes dessa passagem do Evangelho de hoje, a multiplicação dos pães. Né? Que é, na verdade, nada mais que uma interpretação materialista, né? Mundana, né? Sem fé, sem religião, que se faz. Onde se diz que não houve milagre, bobagem isso de multiplicação dos pães, o termo está mal usado, dizem esses ímpios. Esses ímpios dizem assim. Não, ensinam eles da cátedra do erro e da mentira. Desde a cátedra do erro e da mentira, ensinam eles que não, que trata-se da partilha. Olha a esquerda comunista desgraçada. Olha a esquerda comunista desgraçada aí. Ó. O importante é a partilha. Tirar o irmão que tem fome da sua inanição. Isto que é importante. No fundo, essa é a única mensagem. Aquilo que Bergoglio também disse, né? Quantas vezes ele repete essa mesma lição materializada, né? Comunista. Né? Quando ele dizia, não interessa se a criança vai receber educação católica, luterana, judaica, não interessa que ela seja educada, possa receber uma profissão e pronto. Né? Tirar o pão com o seu trabalho, alcançar o pão, isso que importa, isso que interessa. Ó, interpretação absolutamente materializada.
É outra, queridos, bem outra a exegese que nós, católicos, havemos de fazer neste convite de alegrarmos. Tá? Ó. É claro que a riqueza do texto é imensa, não vou explorar tudo. Aliás, bem pouco, né? Bem pouco. São muitos os sinais, isso realmente é muito rico. Vejam quando se dá aquela situação geográfica de onde aconteceu o milagre. É importante para a gente poder ver do acontecido do milagre. Isso é importante. O apóstolo, o geógrafo, está recordando um fato que aconteceu bem situadamente. Né? Exegeticamente isso tem essa importância também. Né? Mas eu queria fazer mais, era uma interpretação realmente católica, espiritual. Tinha sido muito lindas, mas não, eu me conterei. Né? Mas quando diz que ele vai para outra margem, do lado de Tiberíades, ele está dizendo que ele está saindo quase que dos domínios de Israel, de Jerusalém. Atentos. Está saindo de Israel. Está indo para a outra margem. É lá que acontece o grande milagre, que é o milagre do pão, que é o milagre eucarístico. Não esqueçamos, pelo amor de Deus, de dizer isso. Aliás, é nesse sentido que é bonito ouvir dizer que Jesus está sentado sobre um monte com seus discípulos e levanta os olhos e vê a multidão que se aproxima. Sim, claro, tem uma multidão, digamos, material, né? Que é aquela que, aliás, o texto da notícia, né? Vem seguindo a ele, porque ele curava, fazia milagres, vinha uma multidão seguindo a ele. Né? Mas há uma outra interpretação material, porque Jesus olha para uma multidão que, então, vem de toda parte, cresce, sobe, fica maior ainda a multidão. Né? Mas a nossa interpretação espiritual vai fazer com que também o nosso olhar se levante para acompanhar o de Jesus. E mire e veja não só essa multidão material que vai receber o milagre, né? Senão que a multidão daqueles que durante os séculos, os 2 milênios, fizeram-se discípulos, subiram ao monte com o Senhor e receberam das suas mãos a Eucaristia. É para essa multidão que o Senhor está olhando. Né? Para esta multidão. Bateria fraca. Tem que botar aqui por cima, por favor. Não precisa, Grace. Não, aqui tem. Não precisa. Não, só me dá o... não precisa. Só o preciso do... Tá, isso sim. Não sei se serve. Pois é, eu também não sei, né? Acho que sim. Não. Quando começa, ele manda tirar. Não sei. Não estou sabendo colocar, talvez. Deu. Pronto, vamos seguir. Parece que parou aqui. Não, está seguindo agora. Está seguindo. Então, falávamos desta interpretação verdadeiramente espiritual do Senhor olhando-nos a todos aqueles que sob o monte e na Jerusalém celeste, que é a igreja, celebramos a Eucaristia. Né? Para nós também o Senhor olha. Não se esqueçam, seu olhar está hoje, agora, sobre nós, né? Que estamos celebrando. Claro que nós temos
o importante? O importante, queridos, é o milagre. Porque, falando e entendendo que ali aconteceu um milagre da multiplicação dos pães, nós nos acordamos que estamos diante de Deus. Né? De Deus. Porque só Deus pode fazer milagres. O homem não faz milagre. Faz milagre mesmo. Não faz milagre mesmo. O demônio mascara qualquer prodígio, qualquer engano. Né? Assim como os nossos mágicos, nossos predigitadores. Né? Mas milagre, ex nihilo, né? Quem faz mesmo é só Deus. Só Deus. E isso que é importante, a nossa confissão. Jesus é Deus. Né? Bem diferente da de Casper, hein? O grande exegeta de Francisco. Que sequer confessa a divindade do Senhor. Né? Estamos diante de Deus. É Deus que vem alimentar o seu povo. E com um pão espiritual, um pão que vem do alto, que vem da igreja, e que é a Eucaristia. Né? Temos que ter tanto cuidado, porque esse pão está sendo materializado. Quando nós vimos aqui no Rio Grande do Sul, né, agora mais recentemente, um colega bispo do meu peito, do meu coração, né, assim como eu estou no coração dele também, com certeza, que ele e mais outros bispos concelebraram essa missa de Paulo VI Bonini, com duas bispas, enfim, não católicas. Né, não católicas. Claro, nós vimos aqui nessa diocese, em tantos lugares do mundo, ainda esse ano passado, celebrando e abençoando cuca, pão de queijo e não sei o que, né, para distribuir ao povo, nessas celebrações ecumênicas. Sim, nós estamos esperando que saia logo a tal da missa ecumênica, que já não será com certeza válida. A missa de Paulo VI ainda salva ali a validadezinha. Ali se salva a validadezinha. Mas essa outra já será toda materializada, a ecumênica. Já não será servida pela nossa mãe, a nossa mãe celeste, que é a igreja. Já não será servida por ela. Mas por um acordo material nada espiritual que estas falsas religiões, inclusive aquela que está no Vaticano, inclusive aquela que é presidida por Bergoglio, inclusive aquela que se espalha por todos os cantos do mundo, e nessas paróquias, e conventos, e dioceses, e santuários, e congregações, e mosteiros. Então, sim, materializa-se. Né? Já não é mais a espírito, já não acontece mais a transubstanciação. Já não se crê mais na transubstanciação. Olha o documento conjunto que a Santa Sé e o último, né? A Santa Sé e essa gente escreveu aí, não falando em consubstanciação, mas não em transubstanciação, não. Materialização da Eucaristia. Ficará pior, sabemos, com o anticristo virá o culto satânico, luciferiano. Ficará pior, com certeza ficará pior. E então, queridos, o grande milagre vai se restringindo. E a confissão de que Jesus é Deus. Vejam, é interessante que no texto aparece a confissão quando dizem que Jesus é o profeta. Não é um profeta qualquer, viu? Mas quando se diz aqui o profeta, com o artigo, está se referindo a uma profecia de Moisés, que dizia que depois dele viria um maior, que era o profeta. Maior que Moisés. Né?
e que nós sabemos, né, é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então essa é a interpretação verdadeiramente espiritual, né, do fato, do acontecido. Né. Mas vejam, queridos, o texto nos reserva surpresas, porque logo depois de terem recolhido ainda 12 cestos cheios, olha a plenitude da igreja, 12 é o número dos apóstolos, né? Depois de terem recolhido os 12 cestos cheios dos pães e dos peixes que sobraram, diz que eles iam querer fazer Jesus rei. E por isso Jesus foge. Daí de novo os judeus mostrando-se materialistas. Para eles o reino de Jesus era o reino deste mundo, não do outro mundo. Olha a resposta que Jesus dá diante de Pilatos. Né? Meu reino não é deste mundo. Para eles o reino de... Se nós dizemos que então os judeus eram materializados, devemos dizer a mesma coisa de nós. Porque o que acontece hoje é que esta contra-igreja cansou de esperar, cansou de tudo. Cansou de esperar a união dos povos sob um só pastor. E então fazer esse amálgama de ecumenismo. Ecumenismo não é um amálgama. Não atende à oração do Jesus, ut sit unum. Não atende. Não atende. E assim vai. Tá? Toda a interpretação materializada de tudo aquilo que eles estão fazendo. Tudo aquilo que eles estão fazendo. A fome que eles querem saciar do mundo é a simples e somente a fome material. O que faz Bergoglio quando acolhe os muçulmanos? Sem se importar sequer que sejam muçulmanos, que venham com sua sharia ou não. Não se importar a mínima com nada disso. Ele quer apenas dar uma mensagem da necessidade de partir o pão material. Todos tenham a sua fome saciada. Todos. Aqui o Ocidente é rico. Ainda que lá no Oriente tenhamos, olha a crítica comum. Mas aqui o Ocidente é que é rico. Então, venham, assaltem o Ocidente. Tomem tudo para vós. Porque é preciso partilhar. Né? É preciso partilhar o pão. Né? O que faz quando incentiva as esquerdas aqui nas Américas e a teologia da libertação, senão somente isso? Senão somente, não faz outra coisa senão essa materialização, faz somente isso. Não faz outra coisa. Quer ser rei, mas quer ser rei aqui, agora. Quer ser rei. Que coisa. Mas Jesus foge. Diz o Evangelho que Jesus foge. Eu tenho outro contraste que eu queria mostrar. Não é muito agradável, mas eu tenho que mostrar. Porque é bonito de ver Jesus sobre o monte, cercado dos seus discípulos. A primeira notícia diz, isto, que Jesus subiu ao monte e lá sentou-se cercado dos seus discípulos, lá na outra margem. Lá entre os pagãos onde devia vir a Igreja Católica. Lá. Sentou-se Jesus sobre um alto monte, rodeado dos seus discípulos. Mas aqui, ao fim, diz que ele fugiu, subiu ao monte, sozinho. Não está mais rodeado dos seus discípulos. Isso, queridos, deve nos reportar a Páscoa. Aliás, há duas notícias de Páscoa. Também no início do texto se diz que estava próxima a festa da Páscoa, a Páscoa dos judeus. Agora, está próxima a festa da nossa Páscoa, a Páscoa dos católicos, isto é, a passagem para o Pai. Agora que vai acontecer a verdadeira Páscoa, isto é, a nossa passagem para o Pai. Mas a nossa Páscoa, diga-se de passagem, gloriosa. Alguém vai lembrar dos sofrimentos
estamos esperando e passaremos com certeza antes, né? Mas agora é momento de lembrar. Letare Jerusalém, diz a missa. Alegra-te, Jerusalém. Porque o que nós estamos querendo e olhando é para a passagem definitiva, a Páscoa definitiva para o céu. Para Jerusalém do Alto, a nossa mãe. É com isso que nós estamos, é isso que nós estamos preparando e esperando para nos alegrarmos. Aquela alegria definitiva que não pode ser roubada nem tirada de nós. Essa é a interpretação espiritual autêntica. Mas a não esquecer que para alcançá-la, para nola alcançar, o Senhor subiu ao monte, sozinho. E este é o monte da sua Páscoa, é o Calvário, onde ele está crucificado. E nós vamos celebrar, dentro em breve. Já se aproxima a nossa Páscoa. Mas não eu digo essa Páscoa de cerimônia, que também se aproxima, mas eu digo a Páscoa daquilo que acontece na igreja, a morte da igreja. Jesus estar só sobre o monte, sem os seus discípulos. Mostra-nos bem esta, ao menos aparente, mas violenta, tremendamente real, morte da Igreja Católica. A Igreja Católica está morrendo. Se já não está fedendo, né? Algumas partes, pelo menos, putrefacta. Putrefacta. Jesus está só. Onde estão os seus discípulos? Hoje, onde estão os discípulos de Jesus? Onde está aquela multidão de povo que durante os 2000 anos o seguiram? Onde está essa gloriosa Mãe Igreja que desce do céu? Que, afim, reduziu-se ao... Quem somos nós, queridos? E assim há um grupelho aqui, outro grupelho acolá. Daqueles que verdadeiramente são Igreja Católica e não fazem uma interpretação material da Páscoa, da Igreja, da fé, da religião. Mas creem no milagre. Porque o que falta a esta gente toda é acreditar mesmo que a nossa passagem para o Pai está aí, às portas. Logo virá. Eles não acreditam no retorno de Jesus. Eles não acreditam no céu. No fundo, eles não acreditam que há uma outra vida de glória, de alegria, letare Jerusalém, depois desta. Eles continuam materializados aqui, neste neste mundo, e a história é isso e acabou. Não há uma história de Deus. Não há uma história de Deus. Com Deus. Não há uma história para Deus. Em Deus. Não há uma história em Deus. Que coisa mais material, mais mundana, mais humana, mais terra a terra. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Esse que é o grande, terrível problema odierno. Jesus está só sobre o monte. Quem é sua mãe? Com coragem de subir ao monte com ele? Quem são aquelas santas mulheres? E eu prefiro falar primeiro nelas do que em João, viu? Porque que subiram com... Onde estão os Joões? Virão ainda alguns... José de Arimateia, algum Nicodemo ainda virá, ao menos para recolher o corpo, morto, solitário sobre a cruz. Hoje a igreja está reduzida a quase nada. A quase nada. Jesus está só sobre o monte, de novo. De novo. Que de tudo isto possamos tirar esta esperança. Mas a esperança da verdadeira alegria, letare Jerusalém. Da
verdadeira alegria, não dessa materializada, que não serve a nada, não serve a nada. Mas aquela outra, de quem vê com certeza por isso mesmo, por causa da quase morte da igreja, vê com certeza que o Senhor, o seu retorno, está próximo. Está próxima a nossa Páscoa. Alegremos-nos, porque está próxima a Páscoa da Igreja Católica, da verdadeira. A Páscoa dos discípulos de Jesus, aqueles que lhe restaram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.